E aí a gente chega num ponto muito interessante, né, professora? Realmente não adianta, como você mesma disse, sentar a bunda na cadeira e estudar e achar que vai passar num concurso com o nível de competição que a gente tem hoje. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: você é um especialista nisso, já já vai falar do seu Wordmecum aí, do seu projeto para ajudar concurseiros que desejam chegar nesse objetivo, mas a pergunta que fica é a seguinte: então quais métodos ou técnicas de estudo você considera assim mais eficazes para quem está se preparando agora para um concurso em serviço social? Ah, sem sombra de dúvidas, o melhor método é questão do concurso público. É responder questões. Eu costumo dizer aos meus alunos que quando você está lá na hora da prova, você não está ouvindo o professor falar, você não está vendo o professor falar, é você, o papel em branco e as questões. Então, o concurso, ele tem uma lógica que ultrapassa o conhecimento. É uma lógica de capacidade cognitiva de saber qual é a questão correta. E isso você pode ser mega inteligente, você pode ter lido todos os textos de Mario de Yamamoto, por exemplo, mas você talvez não consiga responder uma questão sobre Mario de Yamamoto. Porque a lógica da questão, Adriano, ela é positivista, não tem Sim. para onde a gente correr, ela é positivista. Então, ela é ali uma questão de você entender qual é a mais certa, digamos assim, qual seria a mais errada. Então, tem essa questão. Então, a gente só consegue se aproximar dessa lógica mais positivista, mais de, sabe, de saber realmente ali uma lógica de execução quando você vai executar. Uma coisa é eu falar sobre natação, uma outra coisa é eu entrar na piscina e já mexer meus braços para tentar nadar, mesmo que eu não saiba. Sim. Então, é muito isso, assim, o principal método é responder questões. O segundo método hoje, assim, que tem que estar dentro do estudo para concurso, é sem sombra de dúvida revisão. Né? Não adianta você só estudar os conteúdos em primeira mão, você tem que inserir na rotina momentos de retornar a esse assunto, para que você trabalhe a sua curva de aprendizagem, para que você trabalhe a sua memória, para que você consiga ali, digamos assim, deixar tudo certinho ali na tua memória para tu poder responder questões. Então, eu diria que, em primeiro lugar, questões, em segundo lugar, revisão, e em terceiro lugar, eu diria que o maior método e o melhor método é você estudar com constância, sabe? Então, tem muita gente que às vezes estuda uma semana, aí na outra semana não estuda. Eu acho muito melhor você estudar meia hora todos os dias do que uma semana, 2 horas por dia, e na outra semana não estudar nada. Porque o ritmo e a forma de cadência com que você se prepara também vai ser muito importante para definir aí a tua aproximação dos conteúdos. Então, ritmo é importante. Então, estude todos os dias, nem que seja meia hora, nem que seja 40 minutos, sabe? É melhor do que você dar aquele gás em uma semana. Eu sei É. que cada realidade ela é muito diversa e ela é muito particular, porque cada pessoa tem uma rotina e uma forma, né, de exercer aí a sua individualidade, mas se puder colocar aí como rotina, como escovar os dentes, sabe? Estudar tem que ser como escovar os dentes, não pode ser visto como uma tortura. Acho que a gente também tem uma educação no Brasil de que estudar é uma coisa penosa, sofrida, que você tem que sofrer, que você tem que suar. Não, estudar pode ser uma coisa leve, a gente pode levar esse olhar para os estudos. E quando a gente faz isso todo dia, como escovar os dentes, não é uma coisa penosa, é uma coisa que se torna rotineira da nossa vida, da nossa existência. Então, ler um pouquinho todos os dias é melhor do que você ler apenas uma semana e só depois do mês que vem, entende? Então, eu diria que é isso. Eu acho que um quarto método que talvez não é muito colocado assim, de forma tão direta, mas que eu associo de forma direta, é a questão dos cadernos de erros, né? É quando você errar uma questão, você sempre colocar, buscar a justificativa. Por que que eu errei essa questão? Qual a justificativa dessa questão? Por que que eu marquei a errada e não marquei a certa? Onde está a justificativa? Está num trecho de uma lei? Está num artigo? Está em outro lugar? Então, eu diria que esses são os pilares fundamentais.
Cada pessoa, certamente, ela tem uma forma de aprender, tem pessoas que se adaptam melhor com questões, já tem gente que não se adapta muito bem com essa metodologia. Mas eu penso que o caminho é ir testando e você adaptando. Então, o método maior de todos é o autoconhecimento, é você saber como que você aprende melhor. Por Sim. exemplo, geralmente, né, eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu vou estar correta, tá, Adriana? Você me corrige como psicanalista. Existe muito essa questão do nosso horário, né? Qual o melhor horário para a gente fazer alguma coisa? Tem gente que fala, que é de manhã, que é de noite. Depende, né? O nosso ciclo circadiano é você realmente conhecer qual é o seu melhor horário para você fazer aquela atividade. É no primeiro horário do dia? É no horário da noite? Como é que você se encontra melhor? A maioria das pessoas costumam ter uma mente mais ativada ali por volta das 10, 11 horas da manhã, meio-dia, antes do almoço, porque a gente tende a ficar mais lento depois que a gente come por causa da digestão, isso é normal. Mas é também se conhecer qual o melhor horário você se adapta. Então, acho que o autoconhecimento acaba sendo uma ferramenta muito Sim. importante e é muito aquela questão da habilidade emocional que a gente mencionou no início. Essa questão de horário, e a meu ver, não só o horário, como o tempo de estudo, é aí que muita pessoa erra e não consegue chegar no objetivo. Por quê? Por exemplo, muita pessoa vai pensar assim: não, eu vou estudar 12 horas por dia e vou passar num concurso. Provavelmente não vai. Por quê? Entra essa questão do hábito de você tornar aquilo algo prazeroso para você. Se você está fazendo aquilo 12 horas e aquilo é uma tortura para você, você vai fixar no máximo 10% daquilo que você está lendo, o que não é suficiente para você passar no concurso. Seria muito melhor que você estudasse de 2 a 3 horas num horário bom para você, principalmente, como você falou e falou muito bem, antes de comer, do que você estudar 12 horas, fixar 10%, e aí você vai estar jogando 12 horas por dia no lixo e não vai passar no seu concurso. Entende? Então, a gente não está falando aqui sobre quantidade, é sobre qualidade. Passa quem consegue ter esse entendimento. E é aí que acontece, professor. É exatamente isso. É qualidade, não quantidade. Eu conheço várias pessoas, cada pessoa ela tem o seu ritmo, assim. Eu já encontrei pessoas que estudaram 9 horas por dia e mas eram pessoas que já têm uma bagagem, uma Sim. maturidade para lidar com essa pressão, que é uma pressão muito grande. Você estudar 12 horas por dia é quase enlouquecedor. E conheço pessoas que já fizeram isso e, tipo, desistiram, né? Assim, porque é cansativo, é uma pressão muito grande. Você se pressiona, a sua família te pressiona, é uma pressão. Estudar para concurso é uma coisa muito adoecedora, dependendo de como ela aconteça. Então, é importante que seja saudável, porque não adianta você chegar lá no seu cargo público e a primeira coisa que você tem que fazer é pedir licença de saúde, porque você não está conseguindo trabalhar, né? Eu conheço várias pessoas que, infelizmente, já tiveram que fazer isso porque estudaram muito, enlouquecidamente. Então, Sim. tem coisas que não vale, assim, tem pessoas que conseguem, isso aí eu tenho total Sim. certeza, porque cada pessoa, ela vai ter ali um ritmo, uma forma, um perfil, né? Existem pessoas que têm Mas aí perfil, eu queria fazer um adendo, professora, sobre sim, isso que eu falei. Se essas 12 horas forem prazerosas para você, se você conseguir eliminar essa pressão, tirar de lado essa pressão de estudar para concurso que a professora Shelley está falando aqui, se aquilo for algo, se você conseguir transformar, sejam 4, sejam 8, em horas prazerosas de estudo, provavelmente você vai conseguir seu objetivo. A maioria não consegue porque não consegue lidar com essa pressão. Eu tenho que passar, eu tenho que passar. verdade. Isso Eu só vai estava, fazer inclusive, mal. com uma mentorada agora, uma pessoa que eu estava mentorando individual, e ela estudava 7 horas por dia. Eu não recomendo, sim, porque eu sei que eu prefiro, porque assim, o que às vezes acontece? A pessoa quer muito passar em concurso público, então ela vai fazer de tudo, claro. Ela vai sacrificar a vida pessoal dela, os momentos de lazer, enfim, vai comer Sim. mais rápido.
Enfim, isso é comum os concurseiros fazerem isso, embora eu não recomendo de forma nenhuma. Por que que eu não recomendo estudar tanto tempo assim? Porque realmente depende, se você está muito perto da tua prova, talvez esse gás seja importante, mas a médio prazo é insustentável. E eu prefiro muito mais o seguinte: planejar 5 horas e estudar 5 horas, um exemplo, do que planejar 7 horas e sempre não conseguir cumprir as 7. Aí você entra numa frustração, num ciclo de frustração, e isso vai. Que foi uma coisa que até aconteceu com essa minha aluna agora. A gente planejou 7 horas e eu recomendei para ela: não, olha, eu não recomendo 7 horas, mas no final é você que decide, é sobre a sua jornada, é sobre o seu processo. E alguns dias aconteceu isso, de ela não conseguir cumprir as 7. Aí ela ficava frustrada. Eu falei, então vamos reduzir, aí depois eu consegui convencer ela na prática, pela redução, que é muito melhor a gente planejar 5. E naquele dia que der mais, você estuda mais. É muito melhor assim. Aí você não prejudica os seus exercícios físicos, que são importantes para quem estuda para concurso, porque isso faz com que o seu sangue oxigene mais o cérebro, e isso você se torna mais criativo, você tem mais endorfina, você tem mais prazer, como o Adriano falou, porque tem que ser prazeroso a jornada de estudos. E acho que é isso, assim, o que eu posso? Se eu consigo executar, se eu posso 2 horas, eu consigo executar 2 horas. E essas 2 horas estão fazendo sentido para mim e elas não estão me adoecendo, perfeito. Siga assim, que uma hora eu tenho certeza que o resultado vai chegar. Professora, você falou de endorfina. Parece incrível o que eu vou dizer aqui, mas a pessoa, olha só, gente, prestem bem atenção. Se você dá sua caminhadinha, principalmente sua corridinha de manhã, suas chances de passar num concurso vão aumentar tipo 50%, 60%. Por causa dessa liberação de endorfina que esse exercício causa. Então, cuidar do seu corpo é essencial também para passar no concurso, acredite. Também. A Orlando